dar sequência aqui à nossa programação, temos ainda um painel super importante e na sequência mais uma palestra também, só o primeiro dia. Até a próxima quinta-feira, muita coisa pela frente e a gente espera e reforça o convite a todos para que aproveitem da melhor maneira possível. Logística, o fator decisivo para a competitividade das empresas e do Brasil. Recebendo o nosso carinho para que participe do nosso painel e faça também a mediação, Delton Batista, presidente LID Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Por gentileza, Rodrigo Vilaça, head do LID Transportes do Brasil. Ricardo Jesse, CEO da Zurich Airport Brasil, que administra os aeroportos de Vitória, Macaé e Natal, Belo Horizonte e o de Florianópolis, claro, eleito por 5 vezes o melhor aeroporto do país. Estendemos o convite também a Rita Xavier, presidente do CREA Santa Catarina e do movimento LID-SC, Cidades Inteligentes e Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado aos nossos painelistas, um bom painel a todos nós. Delton, por gentileza, fique à vontade. Muito boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, nesse que já é consolidado um dos principais fóruns do segmento em todo o Brasil. Para nós é uma grande satisfação. O LID é o grupo de líderes empresariais, uma instituição que já existe há mais de 22 anos. O LID é formado pelas empresas que faturam acima de 200 milhões de reais no país, que ao todo gera alguma coisa em torno de 52% do PIB privado nacional. Super de boa. E para nós essa temática de logística tem sido mais do que estratégica. Na verdade, a gente tem comentado de que o Brasil tem poucas unanimidades. Uma delas é a educação, não é brasileiro que não concorde de que precisamos priorizar a educação. E o tema de logística na infraestrutura. Não há brasileiro que não compreenda, desde o mais simples até o empresário, enfim, de como infraestrutura e logística tem se tornado um gap, um gargalo para a plenitude do potencial do Brasil. Então, a ideia desse painel é a gente falar um pouquinho de como esse assunto se torna relevante, em especial na agenda LID, porque 2026 é um ano de eleições, teremos novas bancadas do Brasil, de parlamentos estaduais, deputados federais, governadores e Senado. E nós queremos construir toda uma agenda em torno de diretrizes do que a gente vai levar a esses futuros parlamentares executivos sobre prioridades a respeito de logística. Então, aqui temos o privilégio de estar cercado por nomes super especiais na área. O engenheiro Rita Xavier, presidente do Conselho de Engenharia do Estado de Santa Catarina e também head do LID da temática Cidades Inteligentes e Desenvolvimento Econômico Sustentável. Temos o Ricardo Jesse, que está à frente no Brasil da Zurich, que muito nos orgulha por todos os terminais que gerencia com excelência, que a iniciativa privada consegue fazer, e em especial a nossa menina dos olhos, Floripa Airport, eleito 5 vezes o melhor aeroporto do Brasil, um orgulho, né, para todos nós. Como a gente se sente orgulhoso de dizer esse é o nosso aeroporto, né, em Santa Catarina. E o Rodrigo Vilaça, que é especialista na área de logística e infraestrutura, também é head e lidera no Brasil, no LID Global, a nossa vertical voltada à logística, à infraestrutura. Então, acredito que a gente vai ter uma discussão muito rica. E eu queria começar justamente com o Vilaça, nos dando um panorama, do ponto de vista mais macro, você que atua com essa frente do LID de logística em todo o Brasil, né? Em todas as regiões, em todos os setores da economia, indústria, varejo, enfim. O que você diria para começar de como está esse grande panorama
Como é que está, em nível de prioridade, a discussão no Brasil da pauta de logística para o desenvolvimento nacional? Obrigado pela presença. Obrigado, Edu. Obrigado a você, boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer uma síntese do que é a infraestrutura de cano, transporte, né, que se consolidou ao longo dessa última década, das últimas 2 décadas, em especial nesse processo de aquisição aos serviços para a iniciativa privada. Vamos lembrar também, eu quero deixar isso em um recado de evento, de palavra, assim como o Aragão falou a todos nós aqui no começo do encontro, a característica do México, né, da presidente do México, do regionalismo aplicado a um país. O meu recado é: não temos uma voz única. O Brasil, como federação, os seus estados não se agrupam, independente do que o nosso secretário senador falou, que é uma lógica da união de forças para a realização de algum projeto pontualmente necessário para melhorar a eficiência logística de uma determinada região. Mas o fato é que nós nos isolamos, tratamos Brasília como uma ilha e esquecemos de pôr em prática a coesão, a força, a imposição das necessidades do nosso Estado, dos estados em que nós atuamos. Aí eu tenho um contexto político, ao mesmo tempo estruturante de negócios. O que eu quero dizer com isso é que, unidos, a força é muito maior. Quando nos dividimos, o aspecto da necessidade da alteração, da mudança, da modernização ou da aplicação de novas tecnologias, novos momentos, nós nos individualizamos, esquecemos de trazer isso para todo o sistema. A logística é uma entrada, produção e saída dos problemas, mas ela fica mais moderna ainda que uma simples cadeia de supply chain. Eu tenho que olhar o antes de entregar o meu suprimento, a minha produção, para produzir, para entregar ao meu cliente e não pode sair. E ainda se acrescenta com a logística reversa nas peças. Temos com o meio ambiente, temos com desburocratização, temos políticos, econômicos, geopolíticos, como observamos, que atrapalham a tomada de decisão, postando a necessidade da aceleração ou a prática daqueles projetos nossos, a serem feitos e lançados de uma maneira mais eficiente. Vamos lembrar lá atrás. Começamos por aí. Governo Fernando Henrique Cardoso. Privatizamos. Alguém vai em Orelhão hoje fazer a negação? Então, custa caro. Custa. É caro. Tem suas variáveis? Tem. Mas tem mais variáveis de custos do que propriamente dito no serviço. E ainda tem fundo, porque a gente recebe ligação desejada por lá. O que mais evoluímos depois disso? Transportes? Energia? Bora. Quando nós conseguiríamos fazer uma Itaipu ou mesmo as 2 usinas do norte do Brasil? Como é difícil realizar obras em nosso país. Vamos avançar um pouco mais. A instrução de acatação. Vamos nos transportes. Iniciamos com rodovia. Depois ferrovias, no Plano Nacional de Desestatização entre 92 e 96. As ferrovias, inclusive aqui em Santa Catarina, que existiu quase 30 anos de concessão. 30 anos. Estamos revendo que a Malha Sul, o sul do Brasil, numa inatividade plena. De não termos ferrovia. Ou temos uma ferrovia de passagem aqui pelo estado de Santa Catarina, pelo oeste. Nós já deveríamos ter norte-sul chegando até o Porto de Rio Grande. Vindo de São Paulo, passando pelo oeste do Paraná, de Santa Catarina, chegando ao Rio Grande, no Porto do Rio Grande. E me torna lá depois. Assim como já chega lá nos altos do Brasil. E agora entramos na onda do saneamento. Mas antes do saneamento, ainda teve, ainda tem. E todo mundo está observando o saneamento. Hoje, a moda, entre aspas,
é que o brasileiro sabe que precisa ter água encanada e esgoto. É assim que a gente quer ver a coisa. E a sensação que eu tenho, Luiz, é que é como se nós estivéssemos sempre numa terapia, uma terapia de grupo. A sensação é que eu fiz, mas tem tanta coisa para fazer ali, que a sensação de estar de cansaço. E nós não podemos nos cansar. Nós temos que nos unir, temos que nos juntar, fazer de forma coerente, progressiva, com um plano estabelecido que as mudanças sejam mínimas para poder realizar as obras com mais determinação. Então, no início, eu gostaria de deixar essa reflexão que é espalhada no Brasil inteiro. Eu sou pernambucano, então eu estou esperando uma ferrovia transnordestina 40 anos. Para se fazer um trem de passageiro de São Paulo e Campinas, 72 quilômetros, nós vamos levar 5 anos. 5 anos. Onde está o erro? Onde está o problema? O Fábio Severino foi muito feliz quando ele diz: é ótimo bater um martelo, bilhões de reais estão sendo investidos. Mas quanto tempo é para sinalizações, para uma pista, para olhar? É dentro de um planejamento que as empresas precisam ter e uma segurança, uma estabilidade que o próprio contrato permita a ele não sofrer intempéries como a Covid, mas que possa garantizar com segurança aquilo que se propôs na sua modelagem em estudos de concessão. Aí, que eu percebo, eu não sou pessimista por isso, é que nós precisamos ter uma voz mais centrada, mais objetiva, mais federalizada e agrupada para que as coisas avancem com mais propriedade. Muito bem, Giro, Fica Xavier. Em qualquer lugar do mundo, a quantidade de engenheiros por habitante é um indicador de sucesso. E eu fico me perguntando como é que a gente consegue fazer planejamento urbano sustentável, como é que a gente consegue pensar logística e infraestrutura para o país com tão poucos engenheiros sendo chamados à discussão. Políticos, muitas vezes sem informação técnica, estão tomando decisões que impactam todos os estados, a federação, as cidades, mas a engenharia está sendo ouvida como deveria nessa discussão que o Vilaça nos traz de olhar no futuro, e emendando com isso, o CREA tem feito uma série de esforços, discussões, recentemente o Summit, reunindo 2.500 profissionais para discutir o futuro e essa pauta de como dar voz, como disse o Vilaça, como dar voz única ao tema de logística para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Como tem sido olhar na engenharia no assunto? Senhoras e senhores, boa tarde. Muito obrigado pela pergunta, interessante, né? Rodrigo tem falado muito sobre questão de logística, e sobre infraestrutura, sobre mobilidade, falando de saneamento, energia, enfim, de várias ações onde a engenharia está presente. E quando o Nelton fala qual que é a proporção de engenheiros por habitantes no Brasil, nós estamos lá atrás, por exemplo, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, a proporção é 25 engenheiros profissionais formados por 1.000 habitantes. No Brasil, chegamos a 5,5 por 1.000 habitantes. Realmente está faltando profissionais da engenharia para estar pensando aquilo que nós precisamos desenvolver no nosso estado, no nosso país. Na China, são 13 profissionais por 1.000 habitantes. Então, a China já nos superou, e quando a gente começa a falar da Ásia, de países que estão se desenvolvendo, e a gente pode chamar aqui também o BRIC para falar daquilo que nós precisamos investir, a gente está olhando um caminho onde nossos investimentos estão direcionados para o norte e nordeste. Quando o Rodrigo fala que gostaria de ver aquela ferrovia norte-sul chegando ao porto de Rio Grande, hoje não se fala mais isso. Estive no evento onde a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, estava comentando dos investimentos e 278 bilhões de reais, metade daquilo que é necessário. A gente já escutou aqui de outros palestrantes
né? E estamos escutando essa lamentação que devia ser o dobro, né? Estamos investindo a metade. E quando a gente olha onde estamos investindo, estamos investindo no norte, nordeste, centro-oeste, direcionado para o novo porto que foi inaugurado no Peru, e que é o Porto Chancay, que vai economizar a rota para os países asiáticos em 15 dias. Vai diminuir praticamente 50% o tempo de exportação, de transporte, né? E infelizmente, quando a gente começa a olhar a mobilidade, olhar todo o nosso sistema, e a pergunta foi sobre a formação técnica, e aqui em Santa Catarina nós temos um curso excepcional, uma instituição de ensino renomada do Estado, que falta alunos para as cadeiras dessas disciplinas da engenharia. Está sobrando vaga numa universidade federal, numa instituição federal, numa instituição pública. Está sobrando vaga na engenharia. Hoje nós temos estudos que apontam que já está faltando profissionais no mercado. E se está faltando profissionais, alunos procurando curso de engenharia, daqui 5 anos, a gente brinca no CREA que nós não vamos conseguir se aposentar, porque a demanda de serviços vai ser muito grande e a baixa de procura de cursos, a baixa formação profissional, a formatura de profissionais, vai ser muito pequena e nós vamos ter que dar ainda da ativa. Infelizmente, essa é uma realidade não só de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, na São Paulo, de 2015, tinha 358 mil alunos em engenharia. Hoje, menos de 170 mil. Menos da metade daqueles profissionais que fazem a diferença. Quando a gente fala em engenharia, da agronomia, e tem todo o agronegócio, dos geocientistas, são 321 profissões que estão registradas no nosso conselho, são mais de 80 mil profissionais que desempenham essas atividades aqui em Santa Catarina. A gente percebe essa carência que nós vamos ter aí no futuro. Bom, acho que é hora de falar então de coisa positiva, que é o case de sucesso da Zurich no Brasil, do Floripa Airport, então mais perto da gente, né? E que a gente observa na prática como é possível, né? Que a gente tem caminhos e soluções, né? O Floripa Airport é exemplo do que pode dar certo com o Brasil, que foi essa parceria público-privada, essa iniciativa aí de trazer a eficiência e a excelência do setor privado para o que se tornou o melhor terminal do país. Eu queria te ouvir, Ricardo, dessa experiência, mas em especial, e eu falava com você um pouco antes, quando eu pensava no aeroporto, eu sempre pensava muito mais nos dados de pessoa física, né? Varejo, turismo, mas eu queria que você explorasse um pouco a gente a parte da logística de business, de negócios, de cargas, de transporte relacionado ao B2B em especial, né? Mas também B2C, mas voltado ao papel que hoje a Malha Azul aqui no Brasil, em especial o Floripa Airport, desempenha nesse tema. Por favor. Boa tarde de todos. Obrigado por perguntar. Aproveitar e saudar a Arina e também o Leonardo pela essa feira maravilhosa que eles conseguem fazer todos os anos. A gente está aqui participando desde o primeiro ano. Então somos um parceiro e é uma feira que realmente gera muito valor e agrega muito. Todo mundo, quando pensa em aeroporto, pensa no passageiro primeiro, nas rotas internacionais, rotas domésticas, mas pensa no número total de passageiros. Você colocou um tema muito interessante sobre as preocupações do Brasil e a ação logística. Toda vez que o Brasil cresce 2 anos, 2%, vem lá no chat que temos problemas logísticos. Porque temos mesmo, temos muitas limitações, como o Kita comentou, sempre investimos menos do que é necessário. A grande vantagem que a gente tem é que as aerovias já estão todas feitas, né? A gente não precisa investir um centavo em aerovia, a gente precisa investir sim em aeroportos e em infraestrutura. E foi o que a gente fez no aeroporto de Florianópolis. Então a gente conseguiu aí nos últimos anos aumentar o tamanho da pista, alargar a pista de Florianópolis, a pista principal ativa de aeroporto no final, né? O terminal é para o passageiro ver, mas a pista principal
que permite que aviões decolem e pousem com segurança. Todas essas mudanças de infraestrutura, esse investimento que a gente fez em Florianópolis, possibilitou que aviões de grande porte pousassem lá. Então esse foi o primeiro passo. É você ter, e aí está muito ligado com a logística que você falou. Como é que a logística acontece? Primeiro, com infraestrutura. E a gente conseguiu, através de investimentos, prover uma infraestrutura adequada para que a gente passasse de 2018, vamos falar do primeiro ano que a gente veio aqui para a logística, estou me esforçando para falar do jeito que eles falam. A gente conseguiu de 2018, a gente saiu de nenhum voo cargueiro semanal para 5 voos semanais e para anunciar o 6º ano já. Porque a gente tinha infraestrutura. Quando a gente fala de gargalo logístico, o que a gente fala no final? O que o gargalo logístico é para a gente? Custo. Se eu tenho um gargalo logístico, eu vou gastar mais para distribuir o meu produto, eu vou gastar mais para o preço vai ser maior. Por que a gente cresceu tanto na carga nos últimos anos? Porque nós, como Floripa Airport, e o estado de Santa Catarina, conseguem fazer um conjunto de funções que tornam a logística mais eficiente do ponto de vista de custo. Como é que isso funciona? Então, primeiro, tem uma infraestrutura adequada para receber qualquer aeronave que queira pousar cargueira no aeroporto. Depois, todos vocês sabem, vocês estão aqui, o estado de Santa Catarina tem uma política de CMS extremamente assertiva para quem faz o desembaraço em Santa Catarina. Então, todo mundo que desembaraça em Santa Catarina tem ainda, pré-reforma tributária, o benefício dessa política de CMS assertiva que trouxe e continua trazendo muitos dividendos para o Estado. Agora, todos os recintos alfandegários de Santa Catarina têm o mesmo tratamento. Por que a gente cresceu tanto? Primeiro porque recebe voo. Então, receber o voo é uma vantagem, porque o desembaraço está próximo. E depois, porque a gente consegue uma eficiência muito grande no processo. Então, para vocês terem uma ideia, mais de 75% das nossas cargas são liberadas no primeiro período. A gente tem aí 3 canais com a Receita Federal. Todos os órgãos anuentes estão lá. A gente tem comunicação com o órgão anuente, que é muito raro. Se lá num recinto maior, o fiscal vai lá uma vez por semana para liberar carga, você não conhece o fiscal, você não sabe quem que é, você não tem interlocução. Por sermos o aeroporto, a gente tem, mas que a gente consegue dialogar, e na verdade não para a gente dialogar, para o nosso cliente dialogar, explicar muitas coisas. Tá? E eu digo que a Receita Federal de Santa Catarina, especialmente aqui em Florianópolis, para mim é um padrão de funcionário público comprometido com a causa. São eficientes, são trabalhadores, isso nos ajuda muito. Não posso dizer nada sobre nenhum outro. O Exuber é que está lá, eu posso. E o que isso é no final para a gente? Eficiência logística, menos custo para o cliente e uma redução de custo no Brasil. Então, a gente fala tanto do custo do Brasil, e eu acho super importante a gente destacar que toda essa infraestrutura preparada e essa eficiência logística traz uma redução efetiva de custo para quem está trabalhando com a gente. Com a vantagem das aerovias, como eu disse, já estarem todas pavimentadas e a gente tem isso muito presente no nosso dia a dia. Então, assim, quando você pensa em Florianópolis, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente movimentou esse ano 4.500 toneladas de carga. Só nesse ano, só nos primeiros 7 meses do ano. 50% de crescimento em relação ao ano passado, já foi muito forte. Somos aí o maior aeroporto, a maior parte da movimentação aérea de Santa Catarina é em Floripa. 60% hoje, 30% no passado. 7º maior aeroporto do Brasil de movimento de carga. Você pensa que uma ilha, uma colha pequena no sul do Brasil é tão grande em movimento de carga. É isso, no final. É infraestrutura e é pouco a pouco, através da feira, através de ações, através de mostrar o nosso case para os clientes e mostrar a eficiência que a gente consegue
conseguir mais clientes, a gente consegue aumentar o nosso portfólio. Só para te dar um último dado, Del, que reflete um pouco toda a nossa eficiência, a gente tem vocadeiro lá, a gente tem 5 voos e vai ter o sexto. Ó. Normalmente, quando você tem, e a gente sempre sobreviveu muito de carga removida, você sabe do que a gente está falando. Chega em Guarulhos, chega em Campinas, 100% da nossa carga era removida. Hoje, 90% da nossa carga chega de avião. 5% dessa carga é removida por outros recursos. Bom, menos de 2% aqui. Então, esse baraço acontece lá porque a gente consegue prover a eficiência operacional, a eficiência logística. Então, assim, claro que esse é um exemplo pequeno, poderia ser um panorama muito melhor, muito mais estratégico, mas meu ponto aqui é, nós, com bom trabalho, bom gerenciamento, conseguimos no micro fornecer eficiência logística de empregos do Brasil. Bom, Ricardo, só para finalizar contigo ainda, quando você olha o terminal Zurique de Florianópolis, por exemplo, não sei se a minha pergunta faz sentido dos parâmetros técnicos, mas quando você olha ele do ponto de vista de parâmetros internacionais, e eu pergunto isso porque eu tenho provocado que Santa Catarina tem que deixar um pouco de falar, de se comparar com o Brasil, né? Nós temos que buscar essa excelência global, é que levantar a régua, né? Eu vejo alguns índices de educação, sei lá, Santa Catarina é o segundo melhor educação do país, mas quando comparamos com outros países, no entanto, né? E a nossa competição está aí, né? Quando você olha, por exemplo, o case de Floripa, em parâmetros globais, como é que você contextualiza? Um pouco difícil de contextualizar, porque cada país tem a sua regra aduaneira. Tem alguns países, por exemplo, que nem existe esse embaraço. A mercadoria chega lá e já sai. Tem alguns países que exigem os embaraços. Então, para mim, é um pouquinho difícil fazer comparar parâmetros internacionais. Mas entendendo que Eles estão indo para lá, não, no Brasil, o nosso principal negócio é a vai pegar a câmera aqui, hoje, principalmente da a gente conseguiu um avanço muito grande na exportação, mas hoje, exportação no Brasil não tem nenhum terminal mais eficiente, como eu disse para vocês, mais de 75% no primeiro período. Então, isso é um dado muito importante. Infelizmente, vou buscar esses dados, vou entender mesmo das diferenças, se a gente tem como se comparar, mas eu tenho certeza que isso é um benchmark muito poderoso, seja uma pergunta aqui, comparação que a gente faz. Uma salva de palmas aí para o case que coloca Santa Catarina, com destaque de excelência numa área, terminais aeroportos, que é queixa histórica do brasileiro. Então, a Zurique prova que é possível fazer bem feito e com qualidade, algo que o brasileiro já tinha quase que desistido, né? Já tinha acostumado a conviver com a qualidade dos terminais. Eu queria te ouvir, falando nessa linha de case de sucesso, no teu olhar nacional, que outros cases você consegue observar de boas iniciativas, de avanços nesse olhar de logística, né, do país, mas em especial, olhando para frente, quais seriam as prioridades para o setor, para o segmento, pretende levar realmente para uma definição dos próximos governos, vamos dizer assim, na medida que eu gosto muito daquela reflexão de que o difícil não é fazer o certo, o difícil é saber o que é certo fazer, né? Então, considerando que há boa intenção, partindo do princípio que os novos mandatários, né, têm uma boa intenção de reduzir o custo do Brasil, de enfrentar esse gap, de contribuir para uma solução, que cases você tem visto que são boas experiências, né, entre Floripa e Terminal Zurique, é um case que prova que é possível fazer e que dá para estender isso para todo o setor, por exemplo. Que outros olhares você tem? Qual seria a prioridade que você acha de uma agenda para uma logística eficiente no Brasil? Considerando que o que o Ricardo mencionou sobre a questão, por exemplo, ainda bem que no ar ainda não tem pedágio, né? Ainda não vai cobrar, não dá ideia isso. De mais aerovias também não, mas existe um custo ali da operação forte, mas os lagos brasileiros vão passar a ter custo de contato. As hidrovias brasileiras. Você falou para olhar o futuro. Para mim, a Aurora é o lugar.
No passado a Europa, literalmente assim que eu procuro ver. Sim, rodovias inteligentes. O que nós queremos das rodovias? Todas conectadas. Agora tem a utilização da passagem livre, né, com o sistema de pedágio chamado Free Flow, que é uma modelagem que você evita a frenagem, evita o agamento em espécie, você dá um sentido de continuidade no seu movimento pela estrada. Os nossos aeroportos possuem sistemas onde mais dinâmicos, mais especializados na gestão interna das operações. Você tem os terminais portuários e os operadores logísticos, a utilização da inteligência artificial já vem empregada em novos equipamentos mais modernos, mais ágeis, mais seguros. Você tem na mobilidade urbana grandes centros, uns 27 maiores centros brasileiros, com mais de 1 milhão de habitantes, uma modelagem de trens microautobuses, metrôs, ônibus, Uber, em que você já se conecta mais rapidamente para você ter um espelho, por exemplo, quando nós temos do relógio suíço, de ter pontualidade, essa questão que o Brasil Azul trabalha nessa linha. Nós temos nas ferrovias chamadas CBTA, que é o acompanhamento, a utilização desses sistemas de sinalização e de acompanhamento da movimentação da frenagem, da alcanagem, com 320 vagões, 120 vagões atrás, ou com double stack, são 2 containers empilhados numa letra em troca de ferrovia. Então, há uma capacitação, uma melhoria, uma qualificação profissional, buscando a engenharia, mas a praticidade de operar máquinas. São Paulo já tem linha de metrô 100 condutores. Eu não vou entrar muito na linha dessa carbonização elétrica, como na elétrica, nos grandes centros com os equipamentos. Eu defendo ele, olha, trilhos e pneus. Nós temos que encontrar em cada situação a melhor oportunidade de usar que sistema eu posso não negar a decisão para colocar o sistema de metrô, a conexão com os aeroportos. Eu quero ver os nossos aeroportos conectados em mundo inteiro ao sistema de trem. Agora São Paulo vai ter uma conexão de trem com os terminais. Se você vai ao centro do Rio de Janeiro, você pode pegar o VLT e vai ao centro da cidade com muita facilidade. No estado de Pernambuco, Recife, você tem que andar por uma esteira. De Porto Alegre está com uma dificuldade agora pela questão da enchente. Se uma pequena parte assim, da pista, que é o bem maior, assim como o avião aeroportuário, assim, como transformada de motivo, o vagão, vocês imaginem que eu vi matérias, aí eu acho que para esse as meios especializados, ou que dizem ser especialistas, tem que tratar melhor essa questão de gestão. Imaginar que quando a água gostasse de ser Salgado-Filho, voltar a operação rapidamente. Isso aí faltou um pouco de apurar, que você tem um processo aí de responsabilidade grande, que às vezes fica invencível. Então, você vem aplicando para a competitividade, ambiente mais agradável. Vergonhas hoje tem nova, recém-inaugurada, não deixa de ter uma sensação de rodoviário. Mas o fato é que dos 100 milhões de brasileiros, 5, 10 que viram, 20 milhões é que são no mesmo CPF. Nós também precisamos melhorar isso. Nós precisamos ter programas mais efetivos aqui em Santa Catarina nas ligações regionais, regionais e aqui para o próprio estado, que os voos transoceânicos são mais complicados, naturalmente tem uma distância maior, tem assuntos como a gente tem em Florianópolis, por exemplo, em Buenos Aires, Uruguai, que vocês já praticam, fazem isso muito bem. E teve um diferencial dele, foi reduzir o serviço do que eu vi. Sem dúvida nenhuma, isso proporcionou para quem tem uns dólares a diminuir esse peso. Que assim como o caminhão, a ferrovia, o avião, tem sim uma combustível das pessoas, da tripulação.
a operação do investimento que você aplica. Esses são os 4 componentes mundial que aplicam em qualquer operação de vocês. Eu vejo então, muitos avanços e uma necessidade, uma ânsia por mais conhecimento. Eu vejo todas as operadoras de todo o sistema de transporte capacitando uma turma com a geração nova que tem aí uma comunicação muito grande. Essa sensação de temos muito o que fazer, é verdade, temos sim, mas há espaço. E nós crescemos sim, mas ainda no caminho podemos acelerar um pouco o trem, podemos dar nos slots de fluidez a aviação, as carretas, caminhões, com segurança nas estradas. E para vocês terem uma ideia, o Instituto Rural Lucas Verde, o Mato Grosso plantando um algodão. Colhemos agora, estamos colhendo agora. E a aviação regional lá é muito forte. A aviação dos empresários do Lago do negócio especial. Então isso é extremamente importante, porque você vai de Lucas a Cuiabá, 350 quilômetros de estrada, duplicado, já, bacana, o incentivo é tudo. Os empresários do estado da Mato Grosso só não é um caminhão que faz o outro. E carrega faz o outro. Isso nós temos que mudar, o trem tem que chegar lá. E tem que ir nos modos brasileiros, sabe? E para você, eu vou na linha de que essa questão que vai ter comentada no almoço ali pelo Caio, a ferrograma absurda não está sendo idealizada ou construída. Agora, eu fazer uma ferrovia no Brasil, atravessar a floresta amazônica, seja pelo Acre, Bolívia, chegar no Peru, ter uma subida e descida dos Andes, eu prefiro a gente, como o Fábio Siqueira falou aqui do Planalto Paulista e da Baixada Santista. Vendo vocês aqui no oeste do estado. Eu prefiro ter pontos terminais, aeroportos regionais, pátios ferroviários no meio do caminho, que possam fazer o curso agora. Posso levar minha carga mais fácil para o meu cliente. Aí trabalhar para fora no primeiro desenho. E aí ele vai aumentar. E a sua competitividade, aquilo que todos nós, que tratamos os serviços, queremos segurança na operação, garantia da fluidez e ao mesmo tempo uma satisfação do usuário, porque todos nós trabalhamos para eles, os nossos usuários. E é nesse sentido que eu quero vamos continuar avançando. Mas a velocidade da também e continuar no caçada, entre os setores. Legal, bom, vamos para o nosso fechamento, pedir 3 minutos finais aí de cada um. Mas eu gostaria muito de dizer que coube a engenharia, não poderia ser diferente, com a sua habilidade de analisar, catalogar e organizar, né, típica da atividade, fazer o que será um manifesto, o que será um documento, o que será um material que entregaremos como carta compromisso aos candidatos ao governo do Estado, ao Senado e também aos candidatos a deputado federal e estadual do ano que vem, especialmente olhando o tema desenvolvimento econômico, planejamento urbano sustentável em cidades inteligentes e logística, naturalmente, faz parte disso. Queria ouvir, então, como que o CREA tem planejado, através dos seus comitês, nos seus congressos e fóruns regionais, da contribuição do Summit com olhar de inovação, construir esta lógica que vai culminar com esse grande momento ao ano que vem de provocar debates, painéis de discussão, mas de algum modo comprometer os novos mandatários com uma agenda de execução de melhoria concreta na área de logística. Ótimo. O primeiro semestre foi de muita avaliação, de muitas propostas, porque nós rodamos todo o estado de Santa Catarina, o CREA está presente em 33 cidades, onde a gente realizou eventos macro-regionais para coletar propostas para uma construção de uma cidade inteligente, para a melhoria da infraestrutura do nosso estado e também do Brasil, porque essas propostas também serão direcionadas a um congresso nacional de profissionais, mas o que nos interessava era a proposta para Santa Catarina. Coletamos propostas e recentemente fizemos o nosso congresso estadual dos profissionais. Daí saíram boas ideias, indicativos, horizontes a ser seguidos pelos nossos gestores. Em março, a gente quer
com a contribuição do Reis, para que a gente possa ter um documento, um manual prático, mas um olhar técnico para soluções que a gente precisa. Na primeira pergunta, você me perguntou sobre se o CREI era chamado para discutir assuntos interessantes, ou engenharia, como um todo, seria chamada para discutir. Nós tivemos aqui um acidente sério no Morro dos Cavalos, onde se discutindo, se faz túnel, se faz um puxadinho no lado, e engenharia não estava presente. Nós temos um gargalo de licenciamento ambiental que já está aprovado na túnel. E nós queremos fazer um outro licenciamento ambiental. Isso é praticamente insano, é pensar que nós vamos ter que fazer um trabalho novo, né, desperdício de tempo, para que a gente tenha outra alternativa. Se está aprovado, se não está concluído, isso conclui naquilo que a gente planejou. Projetar é muito importante, planejar e fazer, executar é mais importante ainda. Nós precisamos ter recurso. E uma questão até, eu estava conversando, por isso fui chamado para participar do reunião de um plano diretor de uma grande cidade aqui de Santa Catarina, onde eles estavam discutindo para onde estaríamos ampliando a cidade, para qual direção. E eu já tinha lido sobre a Companhia de Energia Elétrica, seus investimentos na região e também na Companhia de Água e Saneamento, que vai para um lado da cidade. Meu prefeito queria investir para o outro lado da cidade. Eu só perguntei, vem cá, vocês conversaram com as empresas, as companhias de energia, de água e saneamento, para direcionar esse crescimento? Acabei com a reunião. Então é muito importante essa participação técnica, porque a gente tem uma visão de futuro, a gente precisa ter essa união. Precisamos ter unidades interligadas inteligentes, precisamos ter rodovias boas lá. No outro, nós realizamos o Summit, juntamente com esse congresso na qual nós coletamos 124 propostas em melhorias para a cidade de Santa Catarina. E também tinha uma empresa startup que era que desenvolveu um sensor para instalar em Uber e em tempo real informar as secretarias de obras onde aparecem buracos. Nós podíamos ter para transporte, mapear o estado que o receba essas informações. Nós só receber essas informações não adianta. Nós precisamos ter ação para resolver esses gargalos. Até porque 30% do custo pode ser aumentado em problemas de logística de estradas ruins em nosso estado. Então é nessa linha que nós precisamos a força técnica para contribuir com os nossos governantes aí, e nada melhor do que o CREI, parceria com o Endman, a gente fazer um grande documento para entregar para nossos candidatos ao governo, ao Senado e a deputados do nosso estado, para que o nosso estado atenção. Vilaci, um minutinho, suas considerações finais sobre a importância de fóruns como esse para troca de ideias, para diálogos. Veja que o Geraldo Quinta comentou apenas alguns dos órgãos envolvidos em qualquer decisão: TI, trocas ambientais, município, Estado, governo federal, autarquias. Quando se caminha tudo, começa aquele jogo, volta 10 casinhas e começa tudo de novo, né? Porque faltou um carimbo. Então, um minutinho só para suas considerações finais sobre a importância do tema ser debatido. Imagine vocês que eu, quando executivo da Associação Nacional do Transporte Ferroviário de Carga no Brasil, quando você extinguiu a rede ferroviária federal, que bom que a Infraero não foi de Santiago, mas a rede ferroviária foi. Eu passei de um interlocutor para nada mais nada menos 17. Eu passei, tivemos alguns 60 interlocutores federais, estaduais e municipais. Ou seja, é um dos motivos da lentidão da melhoria do processo ferroviário no Brasil. Aquela velha pergunta: por que não tem ferrovia no Brasil? Tem tese, a falta de planejamento, por não se entender que são projetos de médio, longo prazo para maturação. Nós não podemos investir no aeroporto imaginando 5, 10 anos. Tem que ter um horizonte maior para poder ter esse retorno e dar a condição de melhoria do sistema.
Então, eu sou otimista por natureza, já disse isso, e eu entendo que eventos como esse, eles vão, como está acontecendo esse ano, indo para o 7, né, eles vão ser consistentes, e aí demonstra a força da região. É importante entender isso. O Amazonas é diferente do centro-oeste brasileiro, do agronegócio brasileiro, que é diferente de um sul do Brasil que é muito industrializado. Vocês são industrializados. É óbvio que Santa Catarina tem algo diferente, que atrai 500 mil pessoas a morar no estado de vocês. Vocês são diferentes. Tem as condições de educação, saúde e várias outras variáveis importantes. Então, vamos dentro dessa linha unir, o Kita falou, de agrupar a força política do Estado com a força técnica, com a capacidade de construir, com a capacidade de operar e de uma forma muito paralela àquele objetivo que nós queremos chegar, e sim internação desses movimentos. Eu acho que é dessa forma que nós vamos ganhar mais tempo nisso. Então, obrigado. Para fechar, o que vem por aí no Zurich Report? Apenas alguns segundos é para nos dizer quais são as prioridades daqui para frente. Um spoiler. Um spoiler, só notícia boa. Eu acho que a prioridade de todo aeroporto tem que ser desenvolver o tráfego e tem que ser desenvolver o negócio de carga. Então a gente trabalha ativamente para que isso aconteça. Hoje a gente é o terceiro maior aeroporto do Brasil no movimento internacional. Você tem alguns motivos pelos quais a aviação cresce. Você tem primeiro a renda, né? Quanto mais as pessoas ganham, mais elas viajam. Você tem depois o custo da aviação, quanto mais baixo o custo é, mais elas viajam. Você tem as opções que são apresentadas. Então, assim, se eu tenho um voo para São Paulo, dificilmente eu vou para São Paulo. Se eu tenho 10 por dia para São Paulo, talvez eu passe o final de semana lá. É o que acontece hoje com nossos voos para Chile, para Buenos Aires. Então, assim, essa busca incessante para novos destinos, por mais voos e por manter, assim como na cara, a competitividade do nosso produto, que a gente trabalha isso muito na aviação comercial, é algo que a gente trabalha no dia a dia. E, claro, que se eu tenho mais voos comerciais, eu vou ter mais porão para carga, e se eu tiver mais porão para carga, aí tem maior a oferta, melhor é o preço. Então, mais oferta necessariamente significa mais competitividade. Então, essa busca ela é constante, ela faz parte do dia a dia do aeroporto. Obrigado a todos os nossos conferencistas e dizer que a nossa missão é traduzir essa prioridade que é a logística em execução no nosso país. Obrigado a todos, pessoal. Nosso agradecimento aos nossos painelistas. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Delton, também, pela participação e pela mediação do painel.